Graça e a paz a todos, espero que todos estejam bem. Para mim é uma honra estar trazendo o devocional aqui mais uma vez e que seja tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém? Deus vem nos trazer hoje sobre Lucas 10, capítulo 38, uma história sobre Marta e Maria. Marta e Maria eram duas irmãs. Uma vivia apavorada, a outra vivia mais tranquila e a outra escolheu a melhor parte, que é Maria. Escolheu a melhor parte, assentar-se e ouvir. E aqui Jesus vem nos trazer, no versículo, vem nos trazer no capítulo 38, e aconteceu que indo eles até o caminho, entrou numa aldeia uma certa mulher por nome Marta, que recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentada-se também aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximada-se disse ao Senhor: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir-se só? Disse-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. E aqui o Senhor ele nos traz um ensinamento lindo, né? Aqui o Senhor conta a história de duas irmãs. E uma... Dá pra ver a diferença entre uma e outra, porque uma era apavorada, uma era fadigada, uma procurava servi-lo toda hora, mas ela não assentava. E muitas vezes a gente se encontra como Marta. A gente serve, mas nunca paramos para ouvir. A gente nunca para ouvir Jesus falar. E aqui, Maria nos traz também um ensinamento. Maria nos traz um ensinamento que ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, que é assentar sobre os pés de Jesus e ouvir e aprender do Senhor. É ouvir e aprender o conhecimento do Pai. E muitas vezes, como nós somos Marta, quantas vezes nós somos Marta? Nós estamos apavoradas. Jesus está na minha casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas esquecemos de um detalhe, que é sentar e ouvir Jesus. E eu te pergunto nessa tarde, muitas vezes... Como você reagiria se Jesus fosse a sua casa? Como você reagiria se Jesus fosse a tua casa? Você seria como Marta? Uma mulher apavorada, uma mulher fadigada, uma mulher que queria servir todas as horas e não sentava para ouvir? Ou você queria ser como Maria, que sentava aos pés de Jesus e dali não saía? E ali ela ia aprendendo do Senhor. Ali ela aprendia mais e mais do Senhor. E ali Jesus contava histórias. E ali Jesus, creio eu, que ensinava coisas tremendas. E Marta perdia a melhor parte, que era sentar aos pés de Jesus. E muitas vezes somos como Marta. Queremos ouvir a voz do nosso Senhor. Mas tem vezes que a gente está apavorado. A gente se esquece. No decorrer do dia, quantas vezes tiramos o tempo para Jesus? Quantas vezes nós tiramos um tempo para ouvir? Quantas horas do dia a gente tira um tempo e fala: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. E Maria, ela traz um ensinamento para a gente. Não sejam ansiosos, não sejam fadigados. Assente, ouçam a voz do Espírito Santo. Assente, ouça a voz daquele que tudo pode. Jesus estava ali de passagem. Jesus ali foi lhe visitar Maria e Marta. E ali Jesus traz um ensinamento pra gente não andar ansioso, pra gente não andar fadigado, pra gente ser como Maria, sentar aos pés de Jesus e ouvir a voz dele, ouvir sobre ele. E Marta era uma mulher muito fadigada e assim ela se incomodou com sua irmã ouvindo. A sua irmã aprendendo. E ela fala com Jesus, Jesus, não te importas que minha irmã me deixe servir só? E quantas vezes nós somos como Marta? Ou talvez o nosso irmão tá ali só ouvindo, recebendo. E a gente tá ali, Jesus, não te importas que eu te sirva só? Não te importas que eu só sirva? E ali o Senhor nos traz um ensinamento, ele fala: Marta, Marta, tu andas fadigada. Te acalma. E Jesus fala pra gente se acalmar dessa tarde. Ele fala: acalma, minha filha. E a minha pergunta volta pra você. Como você agiria se Jesus fosse a tua casa? Como você reagiria se Jesus sentasse na sua mesa? Como está a tua casa para receber Jesus?
Como tá teu coração para receber Jesus? Eu não falo casa por ambiente físico, não. Eu falo ambiente espiritual. Como tá aí dentro da sua casa para receber Jesus? A sua casa tem sido uma casa limpa? A sua casa tem sido uma casa organizada para habitar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele não habita em lugares bagunçados. O Espírito Santo, ele não habita em lugares sujeira. Sujeira quem habita é Satanás. O Senhor, ele é um espírito que ele é um espírito educado. O Senhor, ele só entra se a gente permitir. Então aqui ele nos traz um ensinamento como Marta e Maria. Seja Marta, mas também seja Maria. Não seja só Maria, mas seja Marta. Marta era uma mulher que servia. E a gente pode definir isso, a gente pode separar do nosso dia isso. Você pode ser Marta, mas ao mesmo tempo você pode ser Maria. Não só ser Maria, que você se assenta só e ouve, mas sim também Marta, que você se levanta e trabalha. E assim o Senhor nos traz essa reflexão hoje. Que sejamos como Maria, mas também que sejamos como Marta. Que assentamos para ouvir, mas ao mesmo tempo sentamos para servir. Que a gente sirva também Jesus, mas não servimos Jesus por metade. Servimos Jesus por inteiro. E que a gente possa servir Jesus por inteiro. Que todos os dias a gente venha buscar mais e mais dele. E que o Senhor, ao chegar na nossa casa, nós sejamos como Maria. Sejamos como Maria. Ai, tá desbagunçado isso aqui, eu vou arrumar. Não. Espera Jesus. Assenta com Jesus. Ouve Jesus. Ouve o que Jesus tem para falar com você. Talvez a gente perde muitas bênçãos porque a gente não senta para ouvir a voz dele. A gente muitas vezes queremos ser Marta, queremos ser fadigada. Jesus está aqui, eu tenho que fazer isso. Jesus está aqui, eu tenho que fazer aquilo. Mas esquecemos de sentar e ouvir Jesus. Que é a melhor parte, ouvir Jesus. É ouvir a voz do Pai, é sem você sentar e falar: é Deus, eu quero te ouvir. E assim aconteceu com Jesus também, quando a mulher derramou o vaso, ela quebrou o perfume caro. Aos pés de Jesus, ela não se importou com o valor. E quantas vezes nós temos sentado aos pés de Jesus para ouvir? Quantas vezes, me responde, quantas vezes você tem sentado e ouvido a voz do Senhor? Você tem sido Marta ou você tem sido Maria? Qual você tem sido? Ou você tem sido as duas ao mesmo tempo? Talvez hoje em dia você se encontra como Marta, apavorada, corrida, mulher que quer andar pra lá e pra cá, cuida de filho, cuida de marido, cuida de esposo, cuida de seu tudo, menos de você. Cuida menos de você, menos do seu interior, menos você se assenta pra ouvir a voz de Jesus. E você fica assim perdida, você fala: como é que eu vou ouvir a voz de Jesus se eu não tenho tempo nem pra mim? Mas Jesus te fala nessa tarde: apenas senta e ouve. Apenas senta e ouve e fala: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Talvez você não vai ter palavras para falar com o Senhor, mas o Senhor, no secreto, Ele vai falar contigo. No secreto, Ele vai falar com você. Então, permita-se viver o extraordinário do Senhor. Assim como eu tenho falado todos os dias, a partir do momento que você se deixa levar pelo Espírito Santo, você se torna uma pessoa que vive o extraordinário do Senhor. A sua vida ela é mudada. E aqui o Senhor nos traz um ensinamento sobre Marta e Maria. Que quando Jesus já chega na nossa casa, nós não podemos ser Marta. Que nós não podemos ser Marta, mas que sejamos Maria. Quando Jesus chegar na nossa casa, que nós podemos falar: eu vou sentar e eu vou ouvir. Eu vou ouvir. A minha casa é depois. Primeiro Jesus. Primeiro é a Bíblia. Primeiro é o ensinamento aqui. E aqui Jesus traz vários ensinamentos para nós. Ele nos traz só um, ele traz vários. A Bíblia é cheia de ensinamentos. A Bíblia ela é cheia de ensinamentos para nós. Bíblia nos ensina a ser jovem, Bíblia nos ensina a ser criança, Bíblia nos ensina a ser mulher, Bíblia nos ensina a ser esposa. E o Senhor nos fala nessa tarde: até quando você vai viver de Marta? Até quando você vai viver de Marta? E vai se esquecer de ser Maria? E Ele traz uma reflexão pra gente nessa tarde: até quando você vai viver de Marta? E vai esquecer de viver de Maria?
Maria se assenta aos pés de Jesus. Por que nós não podemos assentar e ouvir a voz do Senhor? Temos tempo para fazer tantas coisas. Estamos nossos dias corridos a cada dia mais. Mas mesmo assim a gente tem que tirar um tempo. A gente tem que conduzir o nosso dia. Tirar um tempo para ouvir. Tirar um tempo para ler a Bíblia. Tirar um tempo para ouvir um louvor. E o Senhor ali nos traz essa reflexão nessa tarde. Sobre Marta e Maria. E eu te pergunto, como é que você reagiria se Jesus fosse a sua casa? Como é que está a sua casa para Jesus entrar? Será que Jesus pode habitar em meio à sua casa? Será que se ele fosse aí hoje, Jesus ele se sentiria bem? Porque Jesus é aqui, eu não estou dizendo que a sua casa tem que ser organizada, eu não estou dizendo que a sua casa tem que ser uau, mas eu estou dizendo que a sua vida espiritual precisa estar organizada. A sua vida espiritual com Jesus, ela precisa ter uma ligação com o Pai. E muitas vezes a gente perde isso com Deus. Perdemos o íntimo do Senhor. Muitas vezes deixamos de ser Marta. Muitas vezes deixamos de ser Maria para ser Marta. E essa é a palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, essa tarde. E eu espero que Deus tenha falado com você. Seja Marta, mas também seja Maria. Seja Marta, mas também seja Maria. E escolha a boa parte. Escolha a melhor parte, que é assentar aos pés de Jesus, que é ouvir a voz dele. E eu te abençoo em nome de Jesus com essa palavra. Amém? E eu vou estar fazendo uma oração aqui. E eu peço que o Senhor, ele te abençoe e que ele visite o seu lar. Porque muitas mulheres têm medo, têm receio. Muitas mulheres, através desse vídeo, têm medo, têm receio. E o Senhor, ele nessa tarde fala, eu tô contigo, mulher. Eu tô contigo, mulher. Assim como eu esteve com vários heróis da Bíblia, eu estou contigo. E esse medo que a gente sente, o Senhor, ele vai nos tirar em nome de Jesus. Amém? E eu deixo essa mensagem com você, seja Marta, mas também seja Maria. Saiba definir o seu tempo. Saiba separar o seu tempo. Amém? Soberano Deus e amado Pai, aqui, Jesus, eu me encontro, Pai, nessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Espírito Santo de Deus, eu te peço que alcance vidas, ó Pai, através dessa palavra. Papai, que mulheres, ó Pai, sejam como Marta, mas também sejam como Maria, Pai. Espírito Santo de Deus, que essa palavra, ó Pai, venha de encontro a cada coração. Espírito Santo de Deus, visita lares, ó Pai. Visita casas, seja como Maria, Pai, visita a casa, seja como o Senhor visitou Marta e Maria. Seja na vida dessas pessoas, Pai. Visitam ela, visita lares, visita esposos, visita filhos, Pai. E que o Senhor Jesus venha abençoar, Pai. Eu declaro bênçãos sobre as vidas deles, ó Pai. E declaro sobre eles, ó Pai, o ar do Senhor, ó Pai. A paz do Teu Espírito Santo. Eu abençoo eles, ó Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, do Teu Espírito Santo de Deus. Amém. Seja abençoado, eu declaro uma semana de abençoada para vocês. Declaro uma semana de vitória para todos vocês. Amém?